E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa área que eu sou apaixonado, FP&A. E para deixar tudo bem prático, vamos usar um caso de estudo nosso, o Café Inovador, que é uma rede de cafeterias que, olha, está crescendo numa velocidade incrível. E aí já vem a prabuta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente garante que esse crescimento todo não acabe virando, sabe como é, um desastre? Que a empresa não bata o carro no muro? Enfim, como é que uma empresa faz para que a expansão seja sustentável de verdade? É exatamente aí que entra o FP&A. Pensa nessa área como se fosse o para-brisa e o GPS de um carro, sabe? A nossa função é exatamente essa: olhar para a estrada lá na frente, antecipar as curvas, desviar dos buracos e garantir que a empresa chegue no destino dela da forma mais segura e eficiente possível. E para a gente entender como esse GPS funciona na prática, o nosso roteiro de hoje tem 5 paradas. A gente vai passar pelo ciclo que guia o negócio, vamos abrir a caixa de ferramentas do dia a dia, falar de decisões estratégicas de peso, do impacto da tecnologia e, claro, da missão final de um profissional de FP&A. Bora lá? Bom, vamos começar então. Para a gente conseguir segurar o leme do café inovador e garantir que ninguém saia da rota, a área de FP&A trabalha num ciclo contínuo, que tem 4 paradas que são, obrigatórias. Pensa nisso como se fosse a rotina que mantém a estratégia da empresa viva, pulsando. Essas 4 etapas são o planejamento, a análise, o forecast e, por fim, a atuação como business partner. E o mais importante, elas não são caixinhas separadas, tá? Uma alimenta a outra o tempo todo, num ciclo de aprendizado e ajuste de rota constante. É isso que garante que a empresa se adapte e continue crescendo. A primeira parada é o planejamento. É o famoso orçamento. Mas esquece aquela ideia de ficar chutando o número, tá? Aqui a gente define o destino e calcula o combustível. Se o Café Inovador quer vender, digamos, 10 mil cappuccinos em janeiro, o orçamento não é só um número de receita. Ele vai detalhar quantos quilos de grão arábica eu preciso comprar, quantos litros de leite, quantas horas extras os baristas vão precisar fazer. O orçamento, na real, é o plano de voo detalhado da operação. Beleza, o plano está feito. Aí chega o fim de janeiro, a gente olha o sistema e vê que a meta era 10 mil cappuccinos, mas vendemos só 8 mil. O trabalho do FP&A não é só apontar essa diferença, é ir além, é perguntar por quê? Será que o preço estava muito alto? Ou foi o ar-condicionado da loja principal que quebrou e espantou todo mundo? A campanha de marketing não deu resultado? A gente vira meio que um detetive para achar a causa raiz por trás dos números. E é aqui que a mágica acontece. Imagina que em março choveu pra caramba. Ninguém queria sair de casa para tomar café. Não adianta ficar chorando leite derramado, né? É hora de fazer o forecast. Eu pego essa nova informação, atualizo as projeções e aviso a diretoria. Olha, pessoal, com o impacto dessa chuva, nossa previsão para o ano todo caiu. A minha recomendação é segurar aquela reforma da loja do centro agora para a gente não ter problema de caixa lá em dezembro. Isso é olhar pelo para-brisa e recalcular a rota em tempo real. E para fechar o ciclo, a parada mais importante de todas, ser um business partner. Pensa comigo, se eu só mando uma planilha por e-mail falando as vendas caíram, o gerente da loja vai me odiar. E com toda a razão. O FP&A moderno senta do lado do gerente e fala: Carlos, tô vendo aqui nos dados que a venda na loja física cai na chuva, mas, em compensação, o delivery explode. Que tal a gente criar um combo chuva exclusivo para o app? Viu a diferença? É transformar o dado em decisão e ajudar a resolver o problema junto. Certo, o ciclo a gente já entendeu. Agora vamos abrir a caixa de ferramentas do FP&A. Como é que a gente resolve os pepinos do dia a dia lá do Café Inovador, usando técnica, usando análise? Olha só que dilema clássico. O Café Inovador precisa comprar 50 mil copos descartáveis. O fornecedor dá 2 opções: pagar à vista, com um belo desconto, ou pagar a prazo, mas sem desconto nenhum. Bom, não existe almoço grátis, né? Se a gente paga prazo, a gente protege o nosso caixa agora, mas o preço maior come um pedaço da nossa margem de lucro, o nosso EBITDA. Se a gente paga à vista, o caixa sente o baque na hora, mas o custo menor aumenta o nosso lucro. O papel do FP&A é justamente calcular. A gente tem caixa sobrando, então paga à vista e garante a margem. Outra ferramenta poderosíssima é o orçamento base zero, o OBZ. Sabe aquele vício de pegar a despesa do ano passado e só jogar a inflação em cima? Com o OBZ, a gente esquece isso. A gente questiona absolutamente tudo do zero. Eu, como analista, chego para o gerente da loja e pergunto: escuta, por que a gente usa esse detergente importado caríssimo para limpar o chão? Tem alguma exigência da vigilância sanitária? Não? Então vamos testar uma marca nacional que custa metade do preço. É esse conflito saudável que gera economia de verdade. Essa ferramenta visual aqui é uma das minhas favoritas para contar uma história com números. Imagina que o dono do café chega e me pergunta: Marco,
A gente vendeu mais café este ano, porque o lucro caiu. Em vez de mandar uma planilha com 1000 linhas, eu mostro essa ponte de EBITDA. Chefe, é o seguinte, essa barra verde mostra que a gente ganhou R$ 10.000 a mais por vender mais. Ótimo. Mas, olha essa barra vermelha aqui. O preço do leite subiu tanto que nos custou 15 mil. A gente não repassou isso para o cliente. A ponte mostra exatamente para onde o dinheiro foi, de um jeito simples e direto. Ok, já arrumamos a casa no dia a dia. Mas o FP&A de verdade, aquele que faz a diferença, ajuda a decidir o futuro da empresa. Vamos agora para as decisões que criam valor no longo prazo. E para a gente falar de decisões de investimento, eu gosto muito de usar a metáfora do iceberg. Ela ajuda a gente a entender uma coisa fundamental: o verdadeiro custo do dinheiro que financia o crescimento do café inovador. Imagina que os sócios querem reformar a loja matriz e falam: Marco, não vamos pegar empréstimo não, o banco cobra juros, vamos usar nosso próprio dinheiro. Parece fazer sentido, né? Mas olha o iceberg. A pontinha visível fora d'água é a dívida do banco. Sim, ela tem boleto, tem vencimento, mas costuma ser mais barata. Agora a parte submersa, que é gigante, é o capital do sócio. Esse dinheiro não tem boleto, mas ele é muito, muito mais caro, porque é o sócio que corre todo o risco do negócio. Por isso, o dinheiro dele exige um retorno muito maior. Meu papel é mostrar que misturar um pouco de dívida saudável pode, na verdade, baratear o nosso custo total de capital, o que a gente chama de WAC, e no final das contas, fazer a empresa valer mais. Agora, uma regra de ouro para qualquer negócio que quer crescer de forma sustentável. O time de marketing quer gastar uma grana em anúncios para um novo clube de assinatura. A verba só sai depois da gente calcular o que se chama de Unit Economics. Basicamente, a gente precisa responder a duas perguntas. Primeiro, quanto custa para trazer um novo cliente? É o CAC. E segundo, quanto de lucro esse cliente gera para a gente ao longo do tempo? É o LTV. A regra é clara. O LTV dividido pelo CAC tem que ser maior que 3. E por que 3? Pensa assim, uma parte paga o custo de trazer o cliente, a segunda parte paga o custo do produto que ele consome e só a terceira parte é o lucro que a empresa realmente bota no bolso. Se for menor que 3, a gente está queimando o dinheiro para crescer. Simples assim. Tão importante quanto analisar é saber comunicar. Como é que eu explico para os sócios que, apesar do recorde de vendas, o lucro está ameaçado? Eu uso a técnica SCQA. Primeiro, a situação, um fato. Pessoal, batemos recorde de vendas. Depois, a complicação, o problema. Porém, o aluguel da nossa loja principal subiu 20%. Isso naturalmente gera a questão. Então, como a gente vai manter a rentabilidade? E só aí vem a resposta, direto ao ponto. Minha sugestão vai focar no pão de queijo, que tem margem alta, e cortar as sobremesas que vendem pouco. É uma forma direta, clara e focada na solução. Vamos para a nossa penúltima sessão, para a gente ver como a tecnologia está mudando completamente o jogo. Afinal, o que o futuro reserva para a carreira em FP&A? E vem a pergunta que não quer calar. A inteligência artificial vai roubar o meu emprego? A resposta curta é não. Mas ela vai roubar o emprego de quem só sabe copiar e colar células no Excel. Para quem sabe pensar de forma crítica, a IA não é uma ameaça, é uma ferramenta. É um copiloto. E isso nos leva ao que eu gosto de chamar de copiloto financeiro. Chega o fim do mês, eu preciso explicar uma variação de custos. Em vez de gastar meia hora escrevendo um e-mail do zero, eu jogo os dados numa IA e peço: haja como um CFO e me explique isso aqui. Em segundos, eu tenho um rascunho de altíssima qualidade. Eu não deixo de pensar, eu só acelero o processo para focar no que realmente importa. E além da IA, outras ferramentas estão se tornando essenciais. O Power Query, por exemplo, automatiza toda aquela parte chata de limpar dados, liberando nosso tempo para análise de verdade. O PROC-V é a evolução do antigo PROC-V que deixa nossas planilhas muito mais robustas. E agora, com Python direto no Excel, a gente pode criar modelos preditivos super sofisticados. Isso tudo transforma o FP&A numa área cada vez mais estratégica. E assim a gente chega na nossa parada final. Depois de entender o ciclo, as ferramentas e as estratégias, qual é a verdadeira missão, sabe? O objetivo final de um profissional de FP&A hoje em dia. No fim do dia, pessoal, o trabalho de FP&A não é sobre ser o mestre das planilhas. As ferramentas mudam, a tecnologia evolui, mas o objetivo, esse não muda. A nossa missão é garantir que o café inovador continue saudável, que continue abrindo as portas todo dia, pagando os salários em dia e, claro, servindo o melhor café da cidade. É sobre isso. A nossa função é transformar dados que são frios em decisões. Decisões quentes que geram impacto real no negócio. Essa é a verdadeira essência do FP&A. E é assim que a gente garante que o crescimento não vire um desastre. Eu sou Marco, espero que tenham curtido essa jornada com a gente. Até a próxima!